A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Podem assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. Você prefere o teclado agora? No finalzinho. Que festa linda, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Natal a gente lembra do nascimento, e nós comemoramos o nascimento por causa da obra. Ele em tudo obedeceu e morreu pelos nossos pecados. As nossas chagas foram colocadas nele. Por isso somos salvos pela graça. Nós não podemos merecer a nossa salvação. É a graça de Cristo. E aí, é pela fé que somos salvos. E a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E a gente precisa ter fruto do Espírito Santo de Deus em nossa vida para comprovar a autenticidade da nossa fé. E existe uma condicionante importante que nós vamos tratar nessa noite, que é o perdão. Nós não podemos dizer que nós somos cristãos autênticos se nós retivermos o perdão, porque nós não temos esse direito. Não é direito nosso. Nós temos o direito de receber a salvação pela graça e o dever de perdoar. Mateus 18, 21 diz assim a palavra de Deus. Deixa eu cronometrar aqui. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão de seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Palavra do Senhor Jesus. Amados, essa palavra é forte, mas também é libertadora. E nós estamos aqui para receber mais graça de Deus, para receber libertação.
não condenação. O Senhor Jesus nos liberta. Mas Ele está nos ensinando um princípio muito importante para que sejamos livres verdadeiramente. O perdão. No verso 21 e 22 nós lemos que Pedro se aproximou e perguntou até quantas vezes devia perdoar. Até 7 vezes. Segundo os estudiosos, os rabinos, como o perdão era condicionado ao arrependimento, os rabinos diziam que 3 vezes era um número aceitável para você perdoar o seu irmão arrependido que pecou contra você. 3 vezes por dia. Então Pedro, possivelmente, se achava generoso ao falar: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meus irmãos? 7? 7 é o número perfeito. 7 é maior do que 3. E aí Jesus usou a bravata audaciosa, a bravata pecadora de Caim. Jesus reverteu essa bravata. Porque Deus disse a Caim não, Lameque, porque Deus disse a Caim que ninguém deveria tocar em Caim, senão Deus vingaria Caim 7 vezes. E aí Lameque, sem Deus ter dito nada, sem nenhuma autoridade, bravatou. Falou: se Deus vai vingar Caim 7 vezes, vai vingar Lameque 70 vezes 7. Só que ele não falou isso com autoridade. Foi uma bravata. E as pessoas acreditaram. Só que Jesus está falando com autoridade. 70 vezes 7. Perdoe. Jesus não está falando de vingança. Está falando de perdão. Perdoe 70 vezes 7. Você pode tentar fazer conta e achar que isso dá 490, mas essa não é a questão, não é matemática. A questão é a infinitude. Perdoe sempre, porque você não tem direito de não perdoar. Se você retém o perdão, você está se achando mais justo do que você é. Você está fazendo de Deus mentiroso. Nós não temos o direito de não perdoar. E eu espero que depois dessa noite a gente entenda o prejuízo que é para a vida de um cristão o não perdoar e a libertação que é perdoar. No verso 23 é dito o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. A comparação do reinado aqui é de um reinado gentílico, fora de Israel, né? Como os gregos ou os egípcios, ou antes da conquista do Império Romano. A palavra servo, ela refere-se a alguém muito importante, o servo do rei, né? Uma espécie de príncipe, coletor de impostos, alguém com um cargo importante de gerenciar a coleta de impostos, que era a receita do reino, a entrada de receita. Então era um cargo muito importante. Então era dado a alguns senhores, ou príncipes, ou lordes, escolha a palavra que você quiser, aqui o texto está usando a palavra servo. Era dado a alguns servos, né, o direito de coletar esses impostos e ficar com um percentual. Mas eles tinham que prestar contas. E a meta era alta. A meta não era baixa. A meta era alta. Então, o chicote rufava. No verso 24, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Era comum, com uma meta tão alta, os trabalhadores do campo ter dificuldade de bater a meta, de pagar tantos impostos. Tinha que dar tudo certo. E nem sempre dava tudo certo. Às vezes você tinha estio, ou
algum outro tipo de contratempo, e você não conseguia bater aquela meta. E logo, os coletores de impostos eram responsabilizados. E esse coletor de impostos, em específico, ele estava devendo 10 mil talentos. Essa quantia é uma quantia absurda, né? Jesus exagerou a quantia aqui porque ele queria fazer um ponto, né? Para você ter uma ideia do que é 10 mil talentos, pensa no salário de um trabalhador, salário do dia, a diária de um trabalhador. 10 mil talentos, a diária de um trabalhador era 1 denário. 10 mil talentos equivale entre 60 a 100 milhões de dias de um trabalhador. Então você pega um trabalhador e pensa no salário dele por 60 milhões de dias. São muitos dias. Então é muito dinheiro. Então Jesus está enfatizando uma quantia absurda, impossível de ser paga. Esse é o ponto. Impossível de ser paga. Assim como é impossível você reter perdão mais do que 70 vezes 7 vezes num só dia, é impossível você pagar essa quantia, um trabalhador, um servo, pagar a quantia de 60 a 100 milhões de dias de trabalho. São hipérboles para frisar a impossibilidade. É impossível. Isso que tem que ficar na nossa mente. Continue no texto. Em Romanos 8:3 diz o seguinte: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Então, Deus demandava a lei. Vocês querem saber como eu sou santo? Está aqui a lei, os 10 mandamentos. Guardem. Só que é impossível qualquer ser humano guardar os 10 mandamentos para ser salvo. Deus nunca demandou isso de ninguém. Deus demandou a observância dos 10 mandamentos porque eles eram salvos. Porque eles eram salvos, eles observavam aquela lei em sinal de aliança, de forma não perfeita. Deus aceitava a observância da lei de forma não perfeita, porque ele estava numa aliança com aquele povo. Nunca a ideia de Deus foi que eles observassem a lei para serem aprovados por Deus mediante a observância da lei, para eles poderem ser salvos. Isto é impossível. E esse foi o grande tropeço dos judeus do tempo de Jesus. Por isso Jesus foi uma pedra de tropeço, porque a salvação é pela graça. E eles queriam colocar a justiça própria deles. Paulo vai falar em Romanos 10. Não conhecendo a justiça que vem de Deus, queriam estabelecer a própria justiça. E o ponto nunca foi esse. É impossível ser salvo pela observância da lei. E Paulo está dizendo aqui em Romanos 8:3, o que era impossível para a lei. Por quê? Por causa da enfermidade da carne, por causa do pecado. A lei é perfeita, é santa, mas o pecado nos impossibilita de guardar a lei. Então, é uma dívida impossível. É impossível nós guardarmos a lei para sermos carimbados justos diante de Deus. Por isso foi necessário Jesus nascer. Por isso foi necessário ele obedecer em tudo, sem pecado. Ele sim, por não ter pecado, conseguiu guardar toda a lei. E morreu
não pelos pecados dele, pelos nossos pecados, de nós que não guardamos a lei. Esse é o ponto. É uma dívida impossível de ser paga. É impossível para nós. No verso 24, foi dito isso. No 26, vamos pular para o 26, diz assim, 26 e 27. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. A promessa aqui de saldar a dívida é tão absurda. Ele não tinha como pagar. Aquilo era um desespero. Tem paciência, eu vou pagar. É isso que as pessoas falam no desespero. Eu vou consertar, eu vou pagar. Mas ele não tinha como pagar aquela dívida. O Senhor dele perdoou a dívida. Isso sim é possível. Assim somos nós. A dívida do nosso pecado. É impossível. Por isso nós também imploramos a Deus: perdoa a nossa dívida. Perdoa o nosso pecado. Esse é o ponto. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção, todo ser humano. É óbvio que a exceção é de quem o texto trata, em Romanos 3:23, que ele vai falar da graça que há em Cristo. A única exceção é Cristo. Fora Cristo, todos pecaram. Não tem um ser humano que não pecou e que não atingiu a glória de Deus. Todo ser humano é carente da glória de Deus. Ele está aquém, ele está abaixo do nível da glória de Deus. A imagem de Deus está distorcida. Você pode pegar qualquer personagem bíblico. Qualquer personagem bíblico. A justiça dele estava aquém da glória de Deus. O único que atingiu o nível da glória de Deus foi Cristo. E é por isso que não há salvação em nenhum outro. É por isso que ele é o único caminho. Romanos 7, do 10 a 2, vai dizer o seguinte: e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Não tem nada de errado com o mandamento. O que tem de errado é conosco. O problema está em nós. É por isso que o crente ele tem que ser introspectivo. O crente precisa estar apercebido e ciente de que ele tem uma nova natureza, porque ele foi renascido, regenerado, mas ele também tem uma natureza antiga, uma natureza pecadora, igual qualquer ser humano. E a gente precisa estar sempre fazendo uma introspecção para a gente saber o quão pecador nós somos e o quão dependente de Cristo nós somos. Romanos 3, 19 a 20 vai dizer: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós sabemos que nós somos pecadores por causa da lei. Paulo vai dizer: se a lei não dissesse não cobiçarás, eu nem sabia que eu cobiçava. Mas ao tentar guardar esse mandamento de não cobiçar, eu comecei a cobiçar. O mandamento é bom. Mas quando eu vou tentar obedecer, o meu pecado passa a perna em mim. Percebe como nós somos pecadores? Percebe como nós precisamos de Cristo?
Percebe como essa dívida é impossível? Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. 100 denários, que agora ele foi perdoado de uma dívida impossível de ser paga. Mas 100 denários é uma dívida possível de pagar. E ele vai lá e cobra essa dívida. 100 denários significa 100 dias de trabalho. 100 dias de um trabalhador, salário de 100 dias. É uma dívida possível, né? Quando a gente compara com a outra dívida, que era entre 60 e 100 milhões de dias de trabalho. Essa dívida é impossível de ser paga. Mas uma dívida de 100 dias de trabalho é possível. E esse é o ponto do texto. Nós somos perdoados de uma dívida impossível de ser paga, porque nem Deus dando a lei a gente consegue se salvar. A gente precisou que Deus não só desse a lei para mostrar que nós éramos pecadores, mas como Deus encarnasse o seu Filho e o fizesse obedecer, e depois Deus o moesse na cruz, derramasse a ira que estava sobre nós, nele, para que nós pudéssemos ser salvos. Foi assim que Deus nos perdoou de uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. Aí nós pegamos uma dívida que pode ser paga, que o nosso irmão nos deve, uma ofensa, e a gente não perdoa. Tem algo de muito errado nisso. Nós não temos o direito de não perdoar, porque nós fomos perdoados, sob pena de irmos para a prisão. É o que o texto vai dizer. Os que se recusam a perdoar vão para a prisão. Verso 29 e 30. Então o conservo, caindo aos seus pés, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Não é assim que nós fazemos com os nossos irmãos? Nós os colocamos na prisão de nosso coração. Fulano fez isso comigo. Não pode. E ainda fala: sou filho de Deus. Mas quem está na prisão é você, que não perdoou. E é isso que Jesus está falando nesse texto. Nós não temos o direito de não perdoar, nós, igreja. Isso tem que estar claro para nós. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que nós não temos o direito. Se fosse fácil, a gente não teria esses problemas. Se fosse fácil, Jesus não estaria ordenando e ameaçando. Mas nós não temos o direito, mesmo que seja muito difícil. E nós vamos entrar na dificuldade. Mas antes, Colossenses 3, 14 e 15 diz o seguinte: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Ora, o texto está dizendo: quem que está certo, eu ou meu irmão? O juiz, sabe quem é? A paz de Cristo. O juiz entre você e seu irmão é a paz de Cristo. Está errado quem está rompendo a paz de Cristo. Então, se você não perdoa, ainda que na sua mente o seu irmão esteja todo errado, se você rompeu a comunhão no seu coração, você está errado. Porque o árbitro é a paz de Cristo.
eu não tenho direito de romper comunhão com meu irmão. Eu não tenho direito de ter reservas com meu irmão. A Bíblia fala para nós termos reservas com os falsos mestres, mas não com o nosso irmão. Você não vai achar isso nas Escrituras. Você não vai achar as Escrituras dizendo, tenha cautela com o seu irmão. Você vai achar dizendo, perdoa 70 vezes 7 no dia. As Escrituras vai dizer, tenha cautela com falsos mestres, mas com o irmão não. E se ele não for meu irmão? Ou se a igreja não julgou que ele não é seu irmão, se a igreja não considerou como publicano, ele é seu irmão. Amém? Porque os versos anteriores a esse texto têm o papel de você denunciar a igreja ir e considerar como publicano, mas se a igreja não considerou, se ele está em comunhão na igreja, na comunidade, então ele é seu irmão. Você não deve considerar pecador nem publicano. Pulando agora para o verso 34, diz assim, indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. É forte isso. Porque o que não perdoou a dívida foi enviado para a prisão sob tortura de carrascos. E isso nos leva ao verso 35. O verso 35, que é a espada de dois gumes que corta para o nosso lado. Assim também o Pai, assim também meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. A Bíblia está nos dizendo, Jesus está nos dizendo, que o Pai nos envia para a prisão com carrascos, se nós no íntimo não perdoarmos o nosso irmão. Porque nós fomos perdoados e nós tivemos o nome escrito no livro da vida. Nós fomos perdoados de dívida que nós jamais poderíamos pagar em toda uma eternidade. Então nós não temos o direito de não perdoar o nosso irmão. Quem não perdoa seu irmão vai ficar nessa prisão até saldar a dívida. Mas como nós sabemos que é impossível saldar a dívida, vai ficar nessa prisão para sempre. Será que nós não estamos numa prisão dessa? Será que não tem ninguém que nós devemos vasculhar o nosso coração, que a gente se ofendeu, que a gente guardou uma mágoa? Será que às vezes eu reclamo da minha vida, nada está dando certo? Mas será que você está retendo? Será que você não está numa prisão? Retendo o perdão? Será que você não caiu na armadilha de Satanás e foi aprisionado? Será que você não está ofendido? Nós devemos entender o benefício de perdoar. Perdão é celebração. Perdão é acesso total à graça de Deus, irrestrito. Satanás quer nos manter em prisão porque ele sabe que Deus colocou essa condição para o cristão. E Jesus quer nos libertar. Perdão é uma boa obra que o cristão deve andar. Lembre-se, boas obras, fé verdadeira, fé com obras. Efésios 2:10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos a obra de arte de Deus. E Deus pegou essa obra de arte e falou, andem em boas obras.
E o perdão é uma dessas boas obras que nós devemos andar. Embora a dívida fosse pagável, 100 denários, ela não era uma dívida barata. Então não é porque é pagável você perdoar que é barato. 100 denários é uma quantia grande. E às vezes o perdão, ele nos custa muito caro. Mas entenda, não é caro porque você é bom e justo, é caro porque você é injusto. É porque a sua velha natureza diz para você que você não deve perdoar. Se você estiver conectado com a palavra de Deus no homem interior, na sua nova natureza, não vai custar nada. Já foi pago na cruz. Você vai falar, a ofensa do meu irmão foi paga lá na cruz. Ele não me deve nada. Mas nós, por causa da nossa injustiça, por causa da nossa velha natureza, nós achamos que ele ou ela nos deve. Não deve, não. Tudo foi pago na cruz. E se eu quiser que o meu pecado tenha sido pago na cruz, eu vou dizer no meu coração, fulano, você está perdoado em nome de Jesus Cristo. Diabo, você perdeu, porque eu libero perdão no nome de Jesus. Eita glória! Aleluia! Aleluia! É a derrota de Satanás, meus irmãos. Libera o perdão que é a derrota de Satanás. Você vai ver as coisas andando na sua vida. Você vai ver as coisas acontecendo. E eu sei que às vezes nos custa. Mas Deus não nos pede nada que nos custe. Lembra de Davi? O que ele disse a Araúna? Não, eu vou comprar de você pelo preço que vale, porque não oferecerei a meu Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. O perdão vai te custar, mas lembre-se, é uma oferta que você faz a Deus. É a sua obrigação, mas Deus recebe como oferta. Deus recebe como oferta. Por que que às vezes custa tão caro? Porque quando nós temos uma relação de intimidade, nós baixamos a guarda. Por isso que custa caro. Quando vem um ímpio e te faz algo, você já está esperando. Você está de guarda alta. Mas com seu irmão não. Você tem que abaixar a guarda. E você fica vulnerável. E às vezes o teu irmão te ofende. Às vezes por querer, às vezes sem querer. Deus o sabe. Mas porque você deu essa liberdade para ele. Porque você estendeu a mão de comunhão. E é por isso que nos custa caro às vezes perdoar. Porque a gente se sente lesado. É normal. É normal. Mas isso é um engodo de Satanás. Não se sinta lesado. Jesus levou na cruz. Aleluia. Isso é uma alegria para nós, porque quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Porque Jesus falou que se nós perdoarmos as ofensas, nós seremos perdoados das ofensas que nós cometemos e às vezes nem sabemos. Às vezes a gente passa ofendendo todo mundo, mas quando eu vou fazer a oração do Pai Nosso, eu falo, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores. Você entende? Às vezes a gente é o ofensor. E a gente nem percebe. E graças a Deus por isso. Isso faz parte da graça de Deus. Se a gente fosse carregar as nossas culpas, a gente não sobreviveria. É por isso que Jesus fala, tomai o meu fardo, que é leve, o meu jugo é suave. É por isso, é porque Deus te perdoa. Mas se você não perdoar o seu irmão, a conta não fecha. Nós levamos tudo para a cruz. A minha ofensa e a ofensa do meu irmão a mim é levado para a cruz. Senão a conta não fecha.
Eu perdoo, mas não, eu recebo perdão, mas não perdoo. Essa conta não fecha. O salmista vai dizer em Salmo 55, porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia, que se exalta contra mim. Dele eu me esconderia, mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O salmista está dizendo, isso é difícil. Mas é aqui que Satanás trabalha. É aqui que ele nos aprisiona. E a gente precisa estar vigilante. Dar outra face, Jesus ensinou. Isso não é fácil. Porque dar a outra face é zerar o jogo. É permitir que a pessoa que errou com você, mesmo que ela não tenha percebido, que ela erre de novo. Quando você libera o perdão para alguém no seu íntimo, você está restituindo a pessoa de total confiança e você está abaixando a guarda de novo. Você está se colocando numa posição de vulnerável de novo. É isso que é dar outra face. Você não vai ter nenhuma coisa retida. Não, perdoei, mas agora eu vou ficar esperto, né? É assim, não é, meu irmão. É dar outra face, você tem que ficar vulnerável de novo, para que você tenha comunhão total com seu irmão, para que você entenda o amor de Cristo. É assim que o amor de Cristo vai fluir no meio da igreja. É com a guarda abaixada. É a gente estar vulnerável mesmo um com o outro, em intimidade, em amor. Aí a gente vai entender a quarta dimensão do amor de Cristo, falado lá em Efésios. Aí nós vamos crescer em unidade. É um assunto que precisa ser falado, porque todo mundo passa por isso. E eu quero que você já comece a falar com Deus e já pedir o Espírito Santo de Deus para trazer na sua mente nome de pessoas que você precisa perdoar. Mas aí eu fico com prejuízo, né? É um prejuízo aparente. O prejuízo você fica quando você não perdoa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. E passam céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Você vai acreditar na palavra de Deus ou no seu coração? O seu coração é enganoso. A palavra de Deus não é. A gente fica no prejuízo quando a gente não perdoa. Olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 6 e 7. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é a completa derrota de vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? São duas perguntas que Paulo fala. Por que vocês estão levando seus irmãos na justiça? Por que vocês não ficam com prejuízo? Por que vocês não ficam com a injustiça? Porque nós somos convidados a isso. Você tem que falar, louvado seja o nome do Senhor, eu vou sofrer esse prejuízo. Eu não vou reter perdão. Eu vou liberar a pessoa no meu coração, louvado seja o nome do Senhor. A minha vida vai andar. A minha vida vai andar. Eu não vou ficar aprisionado. Eu não vou ficar em tortura. Eu vou sofrer o prejuízo, porque Deus vai me honrar. Porque eu estou obedecendo a palavra dEle. Eu estou ofertando o perdão ao meu irmão. E eu sou livre para ser agraciado. A graça de Deus vai fluir totalmente em mim. Aleluia. Filipenses 1:29 diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele. É graça sofrer o prejuízo, sofrer por Cristo, é graça.
É algo muito pequeno que Deus nos pede para a gente se perdoar. Ele banca isso porque Ele perdoa todo mundo. É quem não perdoa que está no prejuízo. É quem fica com a ofensa que está no prejuízo. Está com a vida agarrada, parada. Lembre-se do verso 35. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Tem uma música do Álvaro Tito. Quantos conhecem o Álvaro Tito aqui? Uma música antiga dele. Uma letra linda. Tem um excerto que diz assim: você pode até pensar ser fantasia, mas um coração remido e limpo não vicia nas tristezas e amarguras do viver. Porque a maior riqueza é ter Jesus. Toda a esperança viva Ele produz. E em suas mãos estão vida e poder. Aleluia! Deus quer derramar vida. E vida é Zoe. É a natureza de Deus. Deus quer derramar a natureza dele sobre você. Não fique preso a uma ofensa. Libere o perdão. E diga: louvado seja o nome do Senhor, eu sou livre. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda, meus irmãos, Satanás, ele é astuto, é ardio. Ele está sempre trabalhando. Ele se esconde. Às vezes se esconde lá no íntimo do nosso coração, nos aprisionando, nos garrando. Jesus alertou em Lucas 17:1. É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Então não se preocupe com seu ofensor. Deus vai trabalhar com ele. É entre ele e Deus. Agora a sua via é você e Deus. Se alguém te fez tropeçar de propósito, a Bíblia está dizendo: ai daquele. Mas não fique você no tropeço, meu irmão, minha irmã. Seja livre. Libere o perdão. Libere em Cristo. Libere o perdão. Jesus é suficiente na sua vida. Receba a natureza de Deus. Receba a imagem de Deus. De glória em glória, de doxa em doxa. Receba Zoe, vida. Aleluia. Aleluia. Em Mateus 24, Jesus vai dizer o seguinte. Assim, em Lucas, quando Jesus diz isso aos apóstolos, que é inevitável que venha tropeços, ofensas, é a mesma palavra, tá? Você sabe o que os apóstolos falam? Você sabe o que os apóstolos falam para Jesus? Então disseram os apóstolos, Lucas 17:5, aumenta-nos a fé. Você entendeu, meu irmão? Pede a Deus para aumentar a sua fé, para você poder perdoar. Fale o nome da pessoa alto, tome a decisão, e Deus fará o resto. Fale alto: fulano, eu te perdoo em nome de Jesus, você não me deve nada. Tudo foi pago na cruz do Calvário, eu creio no Cristo da cruz. Tudo foi pago, você não me deve nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eita glória! Você percebe como isso glorifica o nome de Jesus, meus irmãos? Você libera o perdão porque Jesus é suficiente na sua vida e na vida do seu irmão. Aleluias! Aumenta-nos a fé, Senhor. Vai falando, vai profetizando. E Deus vai te aumentando a fé, meu irmão. Em Mateus 24, Jesus alertou: nos últimos dias, nessas épocas, muitas pessoas vão abandonar a fé e vão trair e odiar umas às outras.
Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente, e a maldade se espalhará de tal maneira que o amor da maioria das pessoas esfriará. Esse abandono da fé, traduzido como tropeço em muitas versões, é essa palavra ofensa. Quando um irmão nos ofende, aquilo é um tropeço para a gente. E se a gente cair nesse tropeço, a gente está abandonando a nossa fé. Porque nós que temos fé verdadeiramente em Cristo, nós não retemos o perdão. E Jesus está nos alertando que nos últimos dias, as pessoas não iam mais perdoar as outras. E por isso que o amor se esfriaria. Porque todo mundo de guarda alta, todo mundo se protegendo. Não vou deixar fulano, não vou abrir meu coração, não vou. Não fica vulnerável. E aí você fica frio. Eu me acho frio. Eu preciso abaixar mais a guarda. Eu preciso ser mais vulnerável. E você, meu irmão? Eu preciso. E você? Eu preciso liberar perdão. E você, meu irmão? E você? A gente precisa ser grato a Deus. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele, meus irmãos, é Ele que vem e te enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Louvado seja o nome desse Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos perdoar, aleluia, aleluia. Tem um hino que diz: eu não tenho tempo com ressentimentos, porque eu sei que Ele me ama. Você sabe que Jesus te ama. Por que você perde tempo? Por que você perde emocional com ressentimentos? Ouça o que o Espírito diz. Deixa Deus falar no seu coração. Quantos precisam perdoar alguém? Levanta a mão, quero ver sua mão. Traga à mente alguém que você precisa perdoar. E fale aí onde você está mesmo. Fale: fulano, eu te perdoo em nome de Jesus. Verbaliza, pode falar baixinho. Não se importa com o irmão do teu lado, não. Foi Deus que trouxe essa palavra, meus irmãos. Então, Ele garante a unção. Ele garante a unção de perdão. Foi Deus que trouxe essa palavra, meu irmão. Essa palavra veio do céu para a sua vida. Ora comigo. Repete o que eu vou falar. Pai nosso que está nos céus, seja santificado o teu nome. Venha o teu reino sobre a minha vida. Venha o teu reino sobre a minha casa. Venha o teu reino sobre a minha família. Venha o teu reino sobre a minha igreja. Seja feita a sua vontade na minha vida. Seja feita a sua vontade na vida da minha família. Seja feita a sua vontade na minha igreja. Assim como a sua vontade é feita no céu, faça ela na minha vida. Faça as coisas fluírem, Deus. Onde eu pisar, o reino de Deus é chegado ali. Que a sua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. No céu não tem tristeza. No céu não tem dor. No céu não tem rancor. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor.
Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado os nossos ofensores. Não nos deixa cair em tentação. Não nos deixa cair na armadilha de Satanás. Não nos deixa ficar ofendidos. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. E você sabe qual a alegria disso, meu irmão e minha irmã? É porque Ele nos prometeu. Porque se perdoarem uns aos outros, se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua graça, pela sua infinita graça, pelo seu amor por nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela palavra ministrada, Deus. Espírito Santo de Deus, eu peço, Pai, que onde tiver, Pai, um coração arredio, quebranta o Senhor, que essa palavra ache fruto nos corações, Senhor Deus, que perdões sejam liberados. Às vezes não é fácil liberar perdão, mas quando nós tomamos a decisão, Senhor, quando nós verbalizamos e quando nós continuamos, lembrando da oração do Pai Nosso, Deus, que devemos perdoar todos os dias, a nossa vida vai para frente, a nossa vida vai fluir, tudo vai bem, nós teremos a Tua vontade sobre as nossas vidas, nós teremos a vontade do Teu reino sobre as nossas vidas, nós teremos a Tua graça, Deus, fluindo plenamente em nossas vidas, Pai. Por isso eu te rogo, Senhor, trabalha nos corações, dá graça ao Teu povo, Pai, dá ensinamento ao Teu povo, dá entendimento ao Teu povo, Deus, para que não sejam retidos por Satanás, para que sejam livres verdadeiramente, como o Senhor os convidou a serem livres. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Acho que eu passei um pouquinho, né? Parabéns. Glória a Deus, amados. Vamos passar os avisos. Mas é para fazer a Deus. Hoje também é noite de salvação. Nessa noite você quer se sentir perdoado por Deus. Aleluia. E ter o teu nome escrito no livro da vida. Chegou a sua oportunidade. Amém. Glória a Deus. É o maior presente de Natal que o Senhor Aleluia. está te dando nessa noite. Glória a Deus. Se você quer receber nessa noite, é a hora oportuna. Alguém pode levantar a mão, Aleluia. quer reconciliar, quer aceitar, quer voltar. Estaremos orando por você. Temos alguém? Está todo mundo aí cadastrado, registrado no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amados, nossa semana é uma semana light. Trabalhamos muito esse ano, né? A igreja tem trabalhado muito. Então tem alguns trabalhos, nós estamos de recesso, irmãos. Então, a tarde da benção de recesso, terça-feira está de recesso. Estaremos aqui quinta-feira. Pastor Messi vai ter que trazer uma palavra para vocês aqui quinta-feira, tá bom? Também com o coração aberto, que o cajado já tá no olho. Glória a Deus. Sabe? Aleluia. Bem preparado, porque já está pronto. Glória a Então Deus. estarei pregando para vocês aí quinta-feira. E domingo também, nós não temos mais a vedeta de recesso também, né? E estaremos aqui no culto domingo de Natal. Amém? Então, se você tem um presente de Natal para oferecer a alguém, irmão, que seja o perdão.
Dá esse presente de Natal. Amém. Amém? Liga para essa pessoa. Fala, ó, estou te dando um presente de Natal. Está perdoada em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero ir junto com a igreja aqui, orar pela pastora Márcia. Vem cá, pastor, aqui na frente. Nós vamos orar. Vem cá. Deus deu um livramento de morte, irmã, essa mulher. Com misericórdia de mim, mas não vai ficar viúva.